bem-vindo. Meu nome é Emerson Marques, bem-vindo ao STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. Bem, muitos filósofos do passado, eles tinham seu público, eles discursavam nas ruas, eles discursavam em meios políticos, alguns discursavam nas igrejas, enfim. Hoje nós vamos tratar sobre um filósofo também, para alguns filósofos, né? Jesus de Nazaré. Jesus, por onde andava, deixava uma mensagem. E uma das grandes mensagens de Jesus é o Sermão do Monte, tão conhecido por todos nós conhecemos. Quando se fala em, às vezes a pessoa não conhece nem por Sermão do Monte, mas falou em bem-aventurança, as pessoas já ligam as bem-aventuranças a Jesus. E para isso hoje nós trouxemos o pastor Guilherme. O pastor Guilherme vai falar sobre o Sermão do Monte, vai nos explicar o que foi o Sermão do Monte. Foi um ato filosófico de Jesus? Foi só para aquele momento? Enfim, pastor Guilherme. Então, primeiramente, graça e paz, né? O Sermão do Monte é um sermão majestoso, nos lecionado pelo maior mestre de todos os tempos. Não somente um filósofo, mas o Messias e Salvador de todos aqueles que crêem no Filho de Deus. Ele foi o maior pregador da história. Ele é o maior pregador e maior professor que nós já tivemos. E aqui está o relato de um dos seus mais belos sermões já registrados, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um belíssimo sermão, qual nós devemos sim praticar em nossas vidas, porque aqui está o ápice da felicidade. A filosofia defende que o ápice da felicidade é o bem-estar. Mas o que realmente significa ser feliz? Aos olhos cristãos, nós entendemos que ser feliz é nos submetermos a Deus. E Jesus, cercado de uma grande multidão, destacado aqui no verso 1 de Mateus capítulo 5, diz que Jesus sobe a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Aqui está o primeiro degrau para a grande felicidade. Aqui está o primeiro degrau a ser subido na caminhada cristã, que é justamente se submeter a Deus, se submeter às suas vontades, para então ser um servo autêntico, um servo fiel aos ricos e majestosos ensinos deixados por Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Mas, assim, alguns grandes homens na história da humanidade deixaram alguns atos também. Mas será que o Sermão do Monte ele é válido para os dias atuais? Como é que a gente entende o Sermão do Monte? Será que Jesus não falou somente para aqueles que estavam ali ao seu redor? Mas Jesus não falou somente para os seus discípulos, para aqueles que queriam segui-lo? Né? Como que Jesus queria encaixar isso naquela sociedade, naquele grupo de pessoas? Olha, primeiramente você perguntou se o Sermão do Monte é válido para os nossos dias, e com certeza sim. Nós olhando para o Sermão do Monte, nós podemos observar que é uma prática, uma conduta, um estilo de vida a ser adotado por aqueles que acreditam em Jesus. Porque quando nós falamos sobre a palavra acreditar, ela está atrelado ao obedecer. Então, se eu acredito, eu mostro que acredito através da minha obediência. Então, não basta apenas crer e não obedecer, porque o crer é sinônimo de obediência. Então, o Sermão da Montanha, assim como outros exemplos e ensinos majestosos que foram deixados por Jesus, ela deve ser aplicado minuciosamente por todos aqueles que seguem a Jesus. Jesus disse que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Então, se nós falamos que acreditamos em Deus, nós devemos mostrar através dos nossos frutos, ou seja, através das nossas atitudes, através da nossa conduta, que realmente nós conhecemos a Deus, que realmente nós cremos em Deus. Senão nós caímos na falha de enganarmos a nós mesmos. Tiago 1,22 diz assim: Sede cumpridores ou praticantes da palavra do Senhor nosso Deus, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, se nós conhecemos o sermão, se nós ouvimos o sermão, se nós lemos o sermão
e não praticamos em nossa vida, nós estamos enganando a nós mesmos. Jesus falou assim, até para alguns filósofos, que às vezes as palavras elas são muito bonitas, né? Mas existem coisas que na prática, né, ela é um pouco difícil, né? A gente vai entender. Por exemplo, no nosso contexto atual, nós temos uma guerra, né? Nós temos pessoas passando fome, enfim, guerras para todos os lados, problemas sociais e tal. Mas Jesus fala dos pacificadores. Como entender isso hoje? Aqui no verso 9, né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Observe que um dos frutos dos filhos de Deus é justamente ser pacífico, né? Então nós olhamos aí o mundo e nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E quando a palavra diz que o mundo jaz no maligno, significa que o mundo está morto no maligno. Às vezes a gente vai lá no cemitério e está escrito aqui jaz fulano de tal, no sentido de que ali está uma pessoa que morreu. E quando a palavra diz o mundo jaz no maligno, ela se refere a essa mesma questão. O mundo está morto no maligno. E por isso nós encontramos guerras, nós encontramos pestes, nós encontramos fome, nós encontramos todas as atrocidades que são consequências do próprio homem por estar longe de Deus. Mas Deus não os deixa abandonados. Tem os seus filhos, os seus agentes, os seus embaixadores que propagam a paz. Nós olhamos o mundo em um contexto geral e podemos observar que a questão da maldade, da cólera, da ira, da raiva, da guerra é muito grande. Mas existe também aqueles que propagam a paz, porque mesmo diante da guerra, existe aqueles que levam o alimento para aqueles que estão famintos. Tem missionários que estão no campo trabalhando para a propagação da mensagem, levando a paz. E não somente a paz, mas o consolo e o auxílio que aquele grupo necessita para aquele devido momento. Ou seja, está realmente aplicando aqui, através da sua prática, os ensinamentos majestosos do Senhor Jesus. E assim, quando a gente fala de mansidão, quem dirige em São Paulo sabe como que é o trânsito de São Paulo, né? Terrível. Como ser manso? Olha, eu acredito que nós devemos mostrar a nossa mansidão em todas as etapas da nossa vida. É claro que nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos limitados e nós vamos ficar bravos e irados por alguma situação, né, que tira realmente a nossa paciência. Mas a grande questão aqui em evidência é justamente controlar essa braveza, essa cólera, essa ira. O apóstolo Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não deixar com que a ira tome espaço em nosso coração para que então possamos, no caso, pecar contra Deus. Então, nós devemos mostrar que aplicamos os ensinamentos de Jesus através das situações do nosso dia a dia. Porque é muito fácil a gente ser crente, né? Nós sermos crente dentro da igreja. É muito fácil a gente tratar com amor aquele que nos ama. Mas como que vamos tratar com amor aquele que nos odeia? Como vamos tratar com mansidão aquele que tira a nossa paz? Como que vamos tratar com paz aquele que nos traz terror? Aí está a diferença de aplicar os ensinos do Senhor em nossa vida, em todas as etapas do nosso dia. Mostrar diante das situações que somos mansos e aplicamos o ensino de Jesus em nossa vida. Teve um discípulo, né, que a gente está falando de mansidão, de pacificador. Teve um discípulo aí que ele era meio irado, era né? meio bravo, né? Tem um presidente aí que falou que na época de Jesus, Jesus podia estar andando armado, mas teve um discípulo que pegou uma espada e cortou a orelha de Malco. Cortou a orelha de um cabo aí. Como fica nessa situação? Isso prova que ou mostra como que fica, como que é essa situação, como entender? Se alguém ouviu um sermão tão assim bonito, né, enfim, né, e tomou uma atitude dessa. Muitas pessoas ouvem os belíssimos sermões que temos aí nas redes sociais, pregado pelos pastores fiéis às escrituras em nossos dias, mas ouvir o sermão não é sinônimo de que aquela pessoa pratica o que ouviu.
nesse contexto, Pedro, ele não tinha praticado aquilo que ele tinha escutado do Senhor Jesus. Tanto que até mesmo nessa lição, nesse episódio onde Pedro saca da sua espada e corta a orelha do Malco, né, o que Jesus faz? Um belíssimo milagre. E cola novamente a orelha no seu corpo, e então diz a Pedro: olha, se você fere pela espada você será ferido. Eu acredito que essas palavras entraram no coração de Pedro como uma flecha, como essa espada que ele usou para tirar a orelha de Malco, né? Porque traz uma reflexão estarrecedora: pela espada que tu feriste, você será ferido, né? Então, observe, são palavras muito profundas que, se realmente aplicarmos em nossos dias cada lição que Jesus nos ensinou através da sua vida, seremos bem-aventurados. E ser bem-aventurado significa ser feliz. E feliz é o homem que teme ao Senhor. Então, e assim, até onde a gente vai, né? Que isso é válido, né? Para os dias de hoje. Porque assim, deu a entender no que o pastor falou, que, por exemplo, te deu tapa, a intenção é o quê? Revidar. Revidar. Então, será que essa postura, isso, pela espada feriste, pela espada será ferido? Será que isso não é o que tem acontecido hoje na sociedade? Realmente hoje o espírito de mansidão, o fruto da mansidão, o fruto da paz, do domínio próprio, tem se apresentado muito escasso em nossos dias, até mesmo entre os evangélicos, né? Então eu acredito sim que a braveza, a cólera tem tomado lugar no coração das pessoas, e isso tem feito com que elas viessem realmente a revidar não somente um tapa no sentido literal, mas uma afronta, um xingamento, uma fechada no trânsito, como você bem colocou, né? Então eu acredito que nós precisamos mais do que nunca praticar realmente aquilo que Jesus tem nos ensinado e pôr em evidência esses frutos que é gerado do Espírito na vida daqueles que creem em Deus. Você crê em Deus? Dedique a sua vida a Deus e veja isso através das suas atitudes. Veja isso através dos seus próprios frutos. Não é falta hoje, principalmente às vezes dentro da igreja, né? Que às vezes a gente olha assim e fala: pô, mas aquele cara tomou uma atitude, rapaz, o cara disse que era servo de Deus e não sei o que e tal. Que falta hoje para as pessoas olhar filosoficamente, olhar, entender Jesus, assim, entender essa orientação de Jesus. Eu acho que falta muito em nossos dias o amor ao próximo. Não é porque um irmão errou que nós vamos com 7 pedras nas mãos para apedrejá-los. Nós devemos olhar com olhos de amor e de misericórdia e tratar daquele erro e abraçar aquele pecador, porque a igreja, ao contrário do que muitos pensam, a igreja é um celeiro de amor. A igreja é um hospital para aquele que está doente. Então, eu acredito que se nós realmente colocarmos em prática as bem-aventuranças e seguirmos subindo cada degrau da caminhada cristã, nós seremos bem-aventurados. E mais do que isso, estaremos cada vez mais próximos do Senhor, quando definitivamente decidirmos aplicar os seus ricos ensinamentos, seus majestosos e esplêndidos ensinamentos na nossa vida. É isso aí, galera. Assunto bom, assunto gostoso. Entender o que Jesus está falando sobre. Eu acredito que tem muito mais material, muitas coisas para a gente aprender. Mas por hoje nós vamos ficando por aqui. Essa é só uma pitadinha daquilo do Sermão do Monte. Futuramente nós teremos mais uma oportunidade de falar. É isso aí, muito obrigado e até uma próxima. Deus abençoe.